Fala equipe, aqui é o professor Flaviano. Conforme o prometido, pessoal, estou fazendo essa videoaula sobre geografia de Goiás, uma videoaula que eu fiquei devendo para os meus alunos, para as minhas alunas que farão o concurso da Prefeitura Municipal de Itumbiara no próximo ano, né, 2024. Então, conforme o prometido, hoje falaremos sobre geografia de Goiás, geografia física de Goiás, né? Falaremos sobre relevo, pedologia, vegetação, hidrografia, clima e a degradação ambiental que o estado tem sofrido. Nesse caso, nós vamos começar falando do relevo goiano, né? O relevo goiano tem a sua importância, né, tanto econômica como para o desenvolvimento do clima, da agricultura, desenvolvimento da pecuária, enfim, isso é tudo muito relacionado. Então vamos lá. No caso do relevo goiano, o ponto mais elevado ou ponto culminante, essas palavras é importante vocês irem para a prova sabendo que são palavras específicas. Algumas dessas palavras são específicas só da geografia. Não é o caso de culminante, que você pode usar culminante, quem for fazer para professor vai ter que fazer redação, né? Então, o ponto mais alto do estado de Goiás, a gente fala na geografia de ponto culminante, o ponto mais alto, a maior altitude, né, a altura. O ponto mais alto do estado de Goiás é a Serra do Pouso Alto, que fica ali na cidade de Alto Paraíso. Ela tem quase 1.700 metros de altura, são 1.685 metros de altitude. Para a gente não errar, a gente vai aproximar para aproximadamente 1.700 metros de altitude. O segundo ponto mais alto do estado de Goiás fica por conta da Serra dos Pirineus, na cidade de Pirinópolis, né, com quase 1.400 metros de altura. E o terceiro ponto mais elevado é a Serra dos Cristais, que fica na cidade de Cristalina, com 1.250 metros de altitude. Lembrando que tudo isso são modelos do relevo, né? São formas do relevo, é a morfologia do relevo goiano. Nesse caso, essa morfologia, ela se dá em cima de um planalto, o Planalto Central do Brasil, certo? Então, predominância de planalto e os destaques para a Serra do Pouso Alto, Serra dos Pirineus e a Serra dos Cristais. São as três serras, os três pontos culminantes do estado de Goiás, certo? Então, o relevo goiano, ele fica em cima de um planalto. Esse planalto é muito antigo. Na verdade, o relevo brasileiro inteiro é antigo, né? Nós não temos relevo moderno no Brasil. Relevo moderno é onde acontece terremoto, tsunami, erupção vulcânica, e nós não temos isso aqui no Brasil, porque o Brasil fica no centro de uma placa tectônica e automaticamente o estado de Goiás também fica. E isso gera algumas características para o relevo goiano. Por exemplo, nós temos um relevo estável. O que é um relevo estável? É um relevo que não treme, é um relevo que não sofre terremoto. Então a gente fala que ele é estável, ele é antigo, ele é desgastado. São muitos anos tomando chuva, vento, ação humana, ação de micro-organismos. Então, o nosso arcabouço de relevo aqui, né, no estado de Goiás é um escudo cristalino, né? Você tem um escudo cristalino que é o que sustenta o nosso relevo, né? É o que segura o relevo goiano, o relevo do Brasil inteiro. Esse arcabouço de relevo a gente chama de escudo cristalino, certo? Então, se perguntar na prova qual que é o arcabouço, escudo cristalino, certo? O tipo de relevo, predominância de planalto. E nesse planalto nós encontramos as serras dos Cristais, a Serra dos Pirineus e a Serra do Pouso Alto, conforme eu já expliquei aqui nesse vídeo. Outra característica do relevo goiano é que ele é rico em minerais. Todo relevo que é escudo cristalino vai ser rico em minérios, né? Ele vai ser rico em minerais, certo? Então, e o relevo jovem, ao contrário, né? O contrário disso, é um relevo que só tem tragédia, terremoto, tsunami, erupção vulcânica. O nosso não. O nosso é estável, o nosso é antigo e o nosso subsolo é extremamente rico em minerais, certo? Nós não podemos
esqueci, nós temos um estado que o nosso vizinho, né, nosso vizinho aqui, chama Minas Gerais, e esse nome não é de graça. Então, o estado de Goiás, ele é rico em minerais, tá? Pedras preciosas, a gente vai falar disso em História de Goiás, né? O estado de Goiás, a história do estado de Goiás, ela começa a partir do subsolo, a partir do seu relevo, a partir do seu terreno, por conta da mineração. Beleza? Eu separei uma pergunta para a gente fechar aqui sobre relevo, né? A pergunta é assim: leia o texto a seguir. O plano de manejo do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros indica que a administração do parque tem elaborado relatórios de ocorrências de incêndio. A gente chama isso de ROI, relatórios de ocorrências de incêndio, desde a década de 90, o que favorece definições de medidas preventivas aos incêndios. De acordo com esse documento, entre os anos de 90 e 2003, dos 95 registros, 41% dos incêndios foram criminosos, 25% episódio de causa desconhecida, 15% resultaram de queima de pastos e 19% de um conjunto de 5 outras causas: raio, acero, garimpo, incêndio e acidente de carro. Aí vem agora o comando da questão, aquilo que está pedindo, é isso que eu preciso que vocês fiquem atentos, né? Vocês que farão a prova, presta atenção no que a pergunta está te exigindo. Tem os textos que motivam, os textos que direcionam, que dão norte, mas o que interessa no enunciado é o comando, é a exigência. Ó, eu quero que você responda isso. E o que está perguntando aqui? Os dados do texto indicam qual necessidade para conter os incêndios. Letra A, estimular a educação ambiental. Letra B, restringir as práticas esportivas. Letra C, encerrar o acesso humano. E letra D, investir no turismo local. Vamos ver qual é a alternativa correta? Evidentemente, né, a alternativa correta é a letra A, estimular a educação ambiental para que as pessoas evitem ao máximo incêndio, certo? Outra pergunta, né? Outra pergunta sobre o relevo brasileiro, sobre o relevo de Goiás, é o seguinte: não se pode jamais confundir o que é a idade e gênese das formas com a idade e gênese das estruturas. Se as estruturas e litologias são predominantemente antigas, o mesmo não se pode dizer das formas de relevo, o que são muito mais recentes. O que esse texto diz? Que o que está embaixo, que o que segura, que é o escudo cristalino, é algo muito antigo. Já as formas, né? As formas do relevo, serra, morro, montanha, montanha não tem em Goiás, não tem no Brasil, montanha é só em local que tem encontro de placa tectônica. Então o que está dizendo ali? Que as estruturas do Brasil, né, as estruturas de relevo do Brasil, elas são antigas. E as formas, que é as serras, os morros, enfim, são mais recentes. É isso que está dizendo. Beleza, até agora só uma informação para o texto, para a gente responder. Agora vamos ao comando, que é o que interessa para nós. Então bora lá. A partir do comentário da análise do relevo brasileiro, é correto afirmar: o relevo brasileiro atual é fruto de um trabalho de modelagem realizado nos tempos recentes, sobre um arcabouço geológico também recente, ambos na era Cenozoica. Não, o que é antigo, né? Esse arcabouço geológico que eu falei que é o escudo cristão, que é o escudo cristalino, os escudos cristalinos, eles são extremamente antigos. Então não pode ser a letra A. Letra B, a paisagem característica de mares de morro, elevações suavemente arredondadas, comum na Chapada dos Veadeiros, na Chapada dos Guimarães, testemunham a ausência do intemperismo no processo de formação do relevo. O que é intemperismo? Intemperismo é desgaste. Intemperismo é desgaste. É quando o relevo sofre desgaste da chuva, desgaste do vento, desgaste do sol, tudo isso desgaste, micro-organismos, enfim. Então, essa alternativa está incorreta por vários motivos, e mares de morro é relevo do sudeste. Letra C. As estruturas geológicas que formam o arcabouço natural do território brasileiro pertencem ao pré-cambriano, 3,5 bilhões de anos, sendo exemplos de relevo deste período as chapadas e vales do Planalto Central. Esta é a alternativa correta, né, dessa questão. Beleza? Ótimo.
Agora a gente vai para as bacias hidrográficas, né? A gente vai falar da hidrografia de Goiás, né? Goiás é um divisor de águas. Goiás é um divisor de águas, né? É muito alta a nossa região, alta sim, né? Em relação ao restante do país. Ela é elevada, o centro do Brasil, o centro aqui, né? O centro-oeste brasileiro, ele é mais alto. E os rios nascem, boa parte boa parte de rios importantes nascem aqui no centro-oeste, certo? As principais bacias hidrográficas, né? Aqui é conhecido como um berçário de rios, né? As principais bacias hidrográficas que banham o nosso estado é a Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco e a bacia do Paraná. A bacia do Paraná, inclusive, é a que faz parte do nosso Rio Paraná. Na verdade, o Rio Paranaíba faz parte da bacia do Paraná. Tá? O Rio Paranaíba, ele encontra com o Rio Grande, e a partir do encontro desses dois rios, forma-se o Grande Rio Paraná, ou Paranazão, como ele é carinhosamente chamado pela população local, certo? Então vamos lá. Bacia do São Francisco, bacia Tocantins-Araguaia e bacia do Paraná. Aí aqui, né, mostra o rio Paraná se formando ali, né, com a junção, a confluência do Rio Paranaíba com o Rio Grande, beleza? E aí uma questão, né? O Rio Paranaíba, um dos maiores rios que banham o estado de Goiás, tem uma extensão aproximada de 1.170 quilômetros. Nasce na Serra da Mata da Corda, no município Rio Paranaíba, no estado de Minas Gerais. Porém, das nascentes que formam o Rio Paranaíba, a mais distante é a do seu afluente Rio Bartolomeu, que nasce no Distrito Federal. O Rio Paranaíba faz parte da bacia hidrográfica do Amazonas, Paraná, Tocantins, Araguaia ou São Francisco. A alternativa correta é a letra B, bacia do Paraná. Certo? Isso era, né, os pontos principais de hidrografia de Goiás, né? Vamos lá, pedologia, solo goiano. Vamos lá. O nosso solo, ele é formado por 4 camadas, né? Em alguns pontos tem 5, em alguns pontos tem 4. 5 porque tem a camada O, que é a camada orgânica, é a camada de humus, rica em humus. Então você tem camada O, camada A, B, C e D. Camada O, camada A, B, C e R. A camada R, que é a rocha mãe, R de rocha. Certo? A gente chama isso de latossolo. Né? O nosso solo aqui, ele é extremamente ácido, é um solo que tem excesso de alumínio, então ele é muito ácido. Inclusive, esse ácido é um dos responsáveis por fazer, esse excesso de alumínio é um dos responsáveis por fazer com que as árvores do cerrado tenha como características os seus troncos e galhos serem retorcidos. A gente chama aquilo de escleromorfismo, né? De esclerose mesmo. Ele fica torto, ele é tortuoso, os galhos e os troncos, devido a esse excesso de alumínio. Inclusive o nome é grande, feio, chama escleromorfismo, oligotrófico, aluminotóxico. Esse excesso de alumínio altera o desenvolvimento genético da vegetação, e por conta disso as árvores do cerrado apresentam troncos e galhos retorcidos. E isso faz com que o solo seja de baixa fertilidade. O nosso solo é de baixa fertilidade. O que ocorre? Por que a gente planta tanto? Por que a gente produz tanto grão? Por que a gente investe tanto na agricultura? Graças a uma interferência humana chamada de calagem. A gente faz a correção do solo com calagem, né? Como é muito ácido, a gente joga no solo calcário e isso vai equilibrar o pH do solo, e aí, por conta desse equilíbrio, essa intervenção humana, nós conseguimos fazer com que Goiás se tornasse um celeiro, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? A gente disputa com as grandes economias, com as grandes economias de agricultura do mundo inteiro. Nesse sentido, tem mais uma questãozinha aqui sobre solo. Esse vídeo é para ajudar vocês, pessoal. Eu precisava de uma videoaula para cada assunto.
mas como o tempo urge e a prova é agora em janeiro, a gente vai gravar para dar um norte para vocês. Vamos à questão. A imagem ilustra os horizontes do solo, ou seja, as camadas formadas ao longo do processo de pedogênese. Pedogênese é início da formação, né? E evolução do solo. Observe. Considere as características verificadas dos horizontes. Horizonte e camada é uma coisa só. Ou você fala camada A, B, C, D, camada A, B, C e R, ou você fala horizonte A, horizonte B, horizonte C ou horizonte R. Verificar nos horizontes do solo e marca a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. No horizonte da camada mãe, verifica-se a presença de solos evoluídos, resultado do alto processo de desgaste na rocha, ou seja, do intemperismo. Na rocha mãe, é o local menos desgastado, né? Letra B. No horizonte B, são encontradas as maiores quantidades de rocha inalterada em função da impermeabilidade das camadas superiores. Também está errado. E a letra C, no horizonte A, o mais espesso deles, a presença de matéria orgânica é a maior entre os demais horizontes em função da lixiviação. Lixiviação é um problema ambiental. A enxurrada leva todos os nutrientes do solo embora com ela. Aí o solo fica empobrecido. Então não é a letra C. A letra D diz o seguinte: o horizonte C é caracterizado pela ausência de minerais e pela presença de matéria orgânica oriundo do horizonte O. À medida que desce, perde fertilidade. À medida que perde, vai ficando mais claro o solo, pode ver na imagem, né? Fica mais claro, vai ficando menos fértil, beleza? Então, letra E, sobrou só a letra E, o horizonte O é formado por matéria orgânica e água. É mais escuro que os demais horizontes, que é a mais úmida, que é a mais fértil dentre todas as outras, certo? Então, letra E, alternativa correta, moçada. Beleza? O clima tropical é o nosso clima, né? O clima tropical, na prova pode vir tropical típico, também está correto, viu? Pode vir clima tropical, apenas clima tropical, ou pode vir clima tropical típico, beleza? É a mesma coisa. São duas estações bem definidas, nosso clima é fácil de aprender, porque é o verão muito úmido, né? 80% das chuvas elas acontecem ali entre outubro e abril, né? Pega todo o nosso verão, parte da primavera, todo o nosso verão é chuvoso, 80% delas se concentram a outubro até março, abril, por ali. E o inverno seco, né? A gente tem uma queda abrupta da temperatura e fica muito seco, a umidade, nós já tivemos registro aqui de 12%, né? Às vezes menos que 12, 10% de umidade relativa do ar. Né? Então essas são as principais características do nosso clima tropical. Deve chover em torno de... chove entre 1.500 e 1.700 milímetros. Então vamos criar uma média de 1.600 milímetros de chuva por ano, certo? Isso é o nosso clima tropical, beleza? Vamos fazer uma questão, o clima é rápido mesmo, não tem muitas informações. Na verdade até tem, mas eu gastaria outra videoaula só para falar de clima. Bora lá, questão da UFG. Analise os gráficos a seguir. Precipitação total e temperaturas médias em Goiânia, Goiás e em Torres, no Rio Grande do Sul, de 1961 a 1990. Em Goiânia nós temos aí, ó, todas as vezes que vocês verem, isso aqui chama climograma, quando vocês tiverem esse tipo de questão, as colunas, que é o que está na vertical, né, é a quantidade de umidade, a quantidade de chuva. Ponto. Na linha, né, aquela linha que está em cima, essa linha mais escura, essa linha preta escura, é a temperatura. Então, embaixo aqui está escrito os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, certo? Então, é a quantidade de chuva em cada mês do ano. Janeiro, choveu bastante, né, verão, né, olha lá, ó, fevereiro, março, até abril vai bem, né? Começa lá em outubro, pode olhar, né, no fim do ano, começa lá em outubro, novembro, dezembro, passa para o ano seguinte, janeiro, fevereiro até março, mais ou menos. No meio do ano, que é a época que a gente, né, é a época que faz frio, é a época do inverno aqui para nós. A umidade vai lá embaixo, né, aqui no meio do climograma. Maio, junho, julho, quase não chove nada, né? Isso é uma característica do nosso clima. Então, clima tropical aqui, Goiânia. Torres, no Rio Grande do Sul, é clima subtropical, eu não vou perder tempo explicando isso, eu não consigo passar por cima. Vamos lá.
No caso de Torres, você tem chuva o ano inteiro. Olha lá, o ano inteiro chovendo. Chove menos, mas chove sempre. Eu costumo falar, chove menos, mas chove sempre. Todos os meses tem uma quantidade boa de chuva. E a variação térmica, a amplitude térmica é bem maior do que a nossa. Beleza. Aí tá aqui os municípios, né, as latitudes, que não interferem absolutamente, para responder essa questão, não interfere. Vamos lá. O clima de um lugar é a expressão das condições médias do sequenciamento do tempo por um período de 30 anos. A variação dos tipos climáticos deve-se a vários fatores, como massa de ar, corrente marítima, altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, etc. Os gráficos apresentados representam dois elementos climáticos: pluviosidade, que é chuva, né? Pluviométrico, pluviosidade é chuva, e temperatura dos municípios de Goiânia e de Torres, no Rio Grande do Sul. De acordo com os gráficos e os textos apresentados, aqui tem um erro de digitação, observa-se que em letra A, Goiânia, as chuvas são concentradas de outubro a abril e as temperaturas médias mensais ficam acima de 20 graus Celsius. Não precisa nem ler as demais. Essa é a alternativa correta, certo? E agora, como eu disse, o clima é rápido, vamos passar para a nossa vegetação, nosso cerradão, que é a principal vegetação do estado de Goiás, é o cerrado, certo? Vamos lá. Aqui. As principais características do cerrado, né? Aqui é um bioma, a gente fala de ecótone, né? O bioma do cerrado ele é um bioma ecótone. Ele faz divisa, ele faz confluências com outros biomas. Os outros biomas do Brasil estão conectados de alguma forma com os cerrados. Se a gente pegar o mapa do Brasil, você vê o cerrado ali no centro e ele conectado ali com a Amazônia, com o Pantanal, a Caatinga. Então, a gente chama isso de ecótone. Então, se perguntar na prova, cerrado é um bioma ecótone. O que é isso? Ele faz confluência, ele faz divisa com os outros biomas nacionais. Beleza. Outra coisa, característica do cerrado, os nomes são difíceis, mas vocês precisam memorizar. O cerrado tem uma característica chamada de xilopódios, né? Xilopódios é uma vegetação adaptada ao fogo, né? Aqui no cerrado acontecem muitos incêndios. Eles podem ser criminosos, eles podem ser casuais ou eles podem ser naturais, certo? Mas de qualquer forma a vegetação ao longo dos milhares e milhares de anos, né, Darwin explica, né, é por conta do fogo, então a gente chama de vegetação xilopódio, adaptada ao fogo, certo? A nossa pluviosidade é relativamente baixa, né? A vegetação do cerrado a gente chama de tropófila, ou seja, é uma vegetação adaptada, ora úmido, ora seco, ora úmido, ora seco. Isso tem um nome na geografia, a gente chama isso de tropófila, tá? Outra característica do cerrado, e o cerrado é uma floresta invertida. As árvores do cerrado, elas são maiores do solo para baixo, do chão para baixo. Do solo para baixo eu tenho 20, 21, 22, 23 metros de profundidade. Do solo para cima eu não tenho isso, são raríssimas as espécies que passam disso. Então a maior parte, é claro que tem as exceções, né, gente? A geografia trabalha com larga escala, a gente não trabalha com exceções. Então vamos lá. As árvores do cerrado, elas são maiores do solo para baixo que do solo para cima, então por isso a gente chama a vegetação do cerrado de floresta invertida. Por quê? Porque a radiculação da vegetação é profunda. O que é radiculação? Raiz. Por que eu falo esses nomes? Porque às vezes na prova você aprende raiz profunda, raiz profunda, raiz profunda. Na prova cobra radiculação. Você vai falar, que é isso? Radiculação é raiz. Então, beleza. Essas são as principais características do nosso cerrado. Vamos a uma questão da UFG, observa a imagem a seguir. As características da paisagem representada na imagem indicam a existência de solos, letra A, profundos e de elevada fertilidade natural. Profundo, o solo é profundo, mas a fertilidade é baixa, baixíssima. Letra B, o solo é profundo e rico em matéria orgânica. Se é rico em matéria orgânica, é fértil. Então eu já disse que não é fértil. Não é que não é fértil, é de baixa fertilidade. Letra C. Os solos são rasos, já está errado, que a gente sabe que é profundo. Ácido e pobre em minerais. Ácido pobre em minerais não. Letra D. Raso, de novo, já está errado.
ricos em minerais básicos. Letra E, os solos são profundos, ácidos e de baixa fertilidade natural. Essa é a alternativa correta. E para finalizar, vamos falar de degradação ambiental. A degradação ambiental no estado, ela começa principalmente após a construção de Goiânia e depois piora ainda mais. Não estou dizendo que isso não estou criticando a construção de Goiânia, quem sou eu, e criticando a construção de Brasília. Eu estou dizendo que a degradação ambiental no nosso estado, ela aumenta após a construção da nossa capital, Goiânia, né, em 33, e a construção da nossa capital nacional, Brasília, na década de 60, né, com JK. Então, isso faz com que acelerou o processo de degradação ambiental, desmatamento, queimada, um monte de coisa, né? Então, a urbanização, a industrialização, o extrativismo, o agronegócio, de certa forma, também, né, degrada o meio ambiente, precisa desmatar, né? E por conta desse desmatamento, que é o pior problema ambiental, o Cerrado tem sofrido grandes sequelas ambientais, né? O Cerrado hoje ele é um hotspot, se perguntar na prova, viu? O Cerrado é um hotspot. O que é isso? É um bioma ameaçado de extinção, é um bioma extremamente ameaçado pelas atividades humanas. Então, o Cerrado, a Mata Atlântica, tudo bem que a Mata Atlântica não faz parte aqui do estado, principalmente Cerrado, né? O Cerrado é um hotspot, é um ponto vermelho, é uma área de atenção, é um bioma que está ameaçado, né, de sofrer extinção, né? 70% do Cerrado já foi destruído. Aqui nós temos mais de 800 espécies de aves, né? O Cerrado brasileiro é o segundo maior bioma do Brasil, só perde para a Amazônia, né? A construção de hidrelétricas, as queimadas, a urbanização, a industrialização, a construção de Goiânia, a construção de Brasília, a expansão da fronteira agrícola, né, que se dá com a construção dessas duas capitais, elas prejudicaram consideravelmente o Cerrado goiano, o Cerrado brasileiro, de maneira geral, certo? E vamos fazer uma questão, né? Umas duas questões aqui, eu acho que são duas, não sei. Vamos lá. O Cerrado é considerado um hotspot, que eu acabei de dizer. Assinale a alternativa que define o que é um hotspot. Área de conservação nacional. Área destinada à utilização do solo para fins agropecuários. Área do planeta com grande biodiversidade que se encontra ameaçada, que é a alternativa correta, ou é uma área com solos pouco férteis que necessitam de correção. Então, hotspots é uma área que se encontra degradada e ameaçada de alguma forma. Vamos ver se tem mais uma questão. Tem mais? Sobre o desmatamento do Cerrado, marque VOF. Marque verdadeiro ou falso. Primeiro, o processo de devastação do Cerrado consolidou-se ao longo da segunda metade do século XX, em virtude dos avanços das atividades agropecuárias. Esse processo, no entanto, vem regredindo, ou seja, está diminuindo o processo de degradação ambiental em Goiás, de boa parte do Cerrado, e boa parte do Cerrado já foi recuperada. Está errado, não está diminuindo e menos ainda foi recuperada. A segunda proposição. Então é falsa, a primeira é falsa, vai anotando aí, falsa. Segunda, as principais causas do desmatamento do Cerrado são o aumento das queimadas e o desmatamento para viabilizar a produção agropecuária. Essa está verdadeira, essa está correta. 3, vai anotando. 3. Apesar de quase 70% do Cerrado ser formado por reservas e unidades de conservação, o desmatamento vem aumentando consideravelmente. O desmatamento até vem aumentando, mas aqui não é formado por reservas e unidades de conservação. 70% foi destruído. Está errado, falso. E 4, o desmatamento do Cerrado provoca a extinção de espécies animais, reduzindo a biodiversidade. Está correta. Né? Então a alternativa correta ficou falso, verdadeiro, portanto a letra A é a alternativa correta. E é isso, pessoal, desejo a todos vocês uma boa prova, que seja muito sucesso, aproveitando o momento, já desejo um 2024 muito próspero, com muita realização e principalmente muitas aprovações. Um abraço, eu espero ter ajudado de alguma forma. Essa foi a nossa videoaula, equipe.